Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção, porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Mas as falas, que eu me lembro que você pegou bem forte naquela época, eu mais me identifiquei e fiquei... E foi feita uma sacanagem com você naquela época também. Foi na Copa do Mundo, a gente vivendo uma crise no Brasil de fome terrível. Era nessa época que a galera tava correndo atrás de osso. E parte dos jogadores da seleção brasileira foram a um restaurante comendo carne com ouro e aquela coisa absurda que a gente viu. E mais uma vez aquela conversa dividiu, né? Uns diziam, eles têm dinheiro, fazem o que bem entender, não é problema deles o que eles fazem e não sei o quê. Outros falavam, mas eles representam um país e eles não estão pouquíssimos ligados do que está acontecendo no Brasil. As duas coisas são certas. Os caras têm dinheiro, eles fazem o que eles quiserem. Paralelamente, eles representam o país. Alguns estavam representando, que eram jogadores ainda que estavam na Copa do Mundo, e outros são históricos do futebol mundial brasileiros, estavam lá fazendo aquilo. É aí que entra aquilo que eu falei. Eu vi, pensei aquilo, a minha opinião, falei a minha opinião. Pronto, pra mim acaba ali, sabe? Mas assim, teve o episódio também das lendas que estavam sentadas em tronos, etc e tal, no jogo. E você falou dos jogadores da Argentina que estavam indo nas arquibancadas. Sim. Eu me lembro que nesse episódio os jogadores fizeram um meme, lembra? Sim, colocaram você lá dizendo, ele tá falando isso porque ele não foi convidado, ele gostaria de estar aqui. Caras como Kaká e afins. Sim. Como é que você viu? Como é que você recebeu isso? Cara, pra mim não teve influência nenhuma positiva nem negativa. Porque quando eu falo uma coisa, quando eu faço um comentário, quando eu faço uma crítica, quando eu me coloco do jeito que eu tô vendo a situação daquele momento. Não é para debater depois, não é para... Assim, eu não ligo para o que falam. Eu respondi a algumas pessoas porque, primeiro, eu achei covardia uma união para fazer uma campanha para me atacar. União de pessoas. Depois eu achei absurdo uma pessoa que não tem nada a ver com a história cair de paraquedas ali e fortalecer aquele absurdo que estavam falando. Enfim, eu respondi a algumas pessoas e pronto, acabou. Que foi, sei lá, foi quem? O Thiago Live? Não, foi o Thiago Leifert, mas, cara, Marcos, né? foi aquele, depois daquilo ali, nunca mais teve nenhum atrito, nenhuma resposta, nem minha, nem da parte dele. Você até escreveu uma coluna na época, né, Sim. falando sobre a relação que vocês tinham na Globo. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Cara, quando você fala a verdade, quando você fala aquilo que você está vendo, quando você é sincero, espontâneo, e você está pondo a cara para bater, porque aquilo que você está falando, você defende, o tempo mostra. O tempo vai dar razão para alguma coisa. Vai dar razão para alguém. É o tempo. Eu falei e o tempo correu. Depois que a seleção foi eliminada, depois que foi aquela coisa vergonhosa da seleção brasileira, grande parte das pessoas que na época estavam a favor ou do lado das pessoas que eu critiquei, mudaram de lado. Quantas coisas eu vi na internet, o Casão falou, o Casão tinha razão, tá vendo aquela época que ele falou isso, aquilo outro? Olha agora, tá vendo? Não sei o que. Então, eu não ligo também, é lógico que eu gosto, quando eu vejo essas coisas escritas, eu não vivo as redes sociais, porque é o meu filho que cuida de tudo. Ele e a mulher dele que tá ali, a Vanessa. Meu filho Leonardo e a Vanessa. Mas eu sei de algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas, sempre outras pessoas me passam. Então, não me abate hoje aqueles ataques perversos, né? De viciado, drogado, não me ferem em nada. Como também não mexe com o meu emocional as pessoas concordando comigo. Né? Porque eu não falo as coisas para as pessoas concordarem ou não concordarem. Eu falo as coisas que eu estou pensando. Aí, se você concorda ou não, cada um tem a sua visão. Mas naquela época lá, eu fiquei tranquilo, cara. Eu vim embora, acabou a Copa do Mundo, acabou, o Brasil foi aquele fiasco. Os argentinos ficavam na arquibancada mesmo, é verdade, eu não inventei. Os nossos jogadores ficaram sentados do lado do Sheik lá, que é um país opressor, machista, não homofóbico. Foram na homenagem ao Pelé. Teve homenagem ao Pelé, não apareceu ninguém. Tudo que eu escrevi e falei foi verdade, cara.
Eu não inventei nada. É aquilo que eu falei, que eu acabei de falar. Eu não inventei nada, não distorci a verdade, não foi fake news, não aconteceu nada. Eu simplesmente comentei fatos reais. Reais. Né? Que eu achei. Porque o que aconteceu, na verdade? Num dia eu fui fazer Argentina e alguém. Uhum. Argentina e alguém, fui lá, e aí eu estava sentado na minha posição de transmissão, aí, não de transmissão, de jornalista, e tem um monitor, e o monitor vai passando as imagens, tem um telão e vai passando as imagens aqui. E numa hora eu olhei para cá, no jogo da Argentina, tava, porra, cara Crespo, Batistuta. Tudo na massa. Sorin, tudo na massa. Os caras sem camisa, cantando as músicas da Argentina, virando camisa e tal. Eu falei, pô, caraca, ó que legal. Beleza. No outro dia eu vou ver o jogo do Brasil. Vou assistir. Aí mesmo monitor eu olho, os caras estão sentados, os caras estão de terno, gravata, sentado do lado do Sheik e do presidente da CBF. É isso aí, cara. Presidente da FIFA. Infantino. Aí eu olhei na hora, cara. Eu escrevi meu texto ali sentado naquela hora. Vendo o jogo do Brasil, já não estava nem assistindo direito, porque me veio na cabeça o que eu tinha visto um dia antes e o que eu estava vendo naquele momento. E como o horário é diferente, era noite lá, aqui era de dia, eu estava mandando pro UOL, os caras publicavam. Era na hora que eu escrevi. Eu escrevi naquele momento, não é que eu vi o jogo do Brasil, fui pro hotel, dormi e no outro dia escrevi. Não, escrevi na hora, no momento que eu estava sentindo a parada. Escrevi e pronto. Caramba, narrei uma coisa que foi verdade. Foi uma Copa diferente pra você? Pelo fato de não estar comentando o jogo ali? Não, foi uma Copa diferente, obviamente, mas eu curti pra caraca. Porque eu não precisava chegar 3 horas antes no estádio, eu não tinha responsabilidade com a minha imagem, ou com o que eu ia falar, porque eu não ia falar nada, eu só ia escrever depois, e só ia participar de um programa bem mais tarde ainda. Então, pra mim, foi uma Copa tranquila. Mas eu fui lá com vários objetivos, vários compromissos. Uhum. Quando eu fui para lá, eu estava escrevendo para o UOL e para a Folha. A Folha me pediu para eu observar comportamentos, para eu escrever sobre tudo que eu via, que eu achasse que fosse necessário escrever, sobre o que acontecia naquele país. Uhum. E eu fiz isso. Eu escrevi no UOL, eu escrevi mais sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira, sobre os jogos e tal. E na Folha eu escrevi mais sobre preconceito, sobre as coisas que eu estava vendo, sobre as reclamações e tudo mais. E a minha última coluna da Copa foi a mais emblemática, porque o que acontecia? Eu ia dormir depois do jogo do Brasil 4 horas da manhã, por causa do fuso horário e tal. Aí eu acordava 11h30, descia, tomava um café e tinha uma sala como essa. O restaurante, eu saía do restaurante, dava uma andadinha, tinha uma sala como essa, um café e uma sala assim, que tinha um sofá grande lá do lado de lá, uma mesa, aqui também tinha a mesma coisa, e como eu ia escrever, ou então eu ia entrar ao vivo no UOL, eu ia para aquele canto que era mais retirado, e entrava ao vivo, escrevia meu texto e mandava. Isso eu fiz por um mês que eu estava na Copa. Brasil, Argentina e França jogaram no domingo, a Argentina foi campeã, fui pro hotel, dormi, no outro dia eu desci, tomei meu café e fui lá para a sala para escrever a coluna. Quando eu cheguei na sala, tinha um divisor assim, escrito Only Lady. Lá era só para mulheres, onde eu escrevia, onde eu estava sentado. Era só para mulheres. E aqui era para homens. Então, eu tirei uma foto daquilo lá e fui escrever exatamente isso. O país é tão opressor que eles não esperaram 24 horas para voltar a ser machista, né? Homofóbicos, né? E opressores com as mulheres. Não demoraram 24 horas. Tirou a roupagem assim. Não, acabou a Copa do Mundo, a responsabilidade deles acabou, e aquela coisa ali eu vi como mensagem, assim, para mim foi uma mensagem assim, acabou a Copa, esquece, agora aqui funciona desse jeito. Não tem mais... Porque eu sempre escrevi por um mês e participei dos programas no lado que as mulheres sentavam, mas que eu não sabia que era de mulheres, que não tinha o divisor. Para mim era uma sala comum. Eu fiquei muito chocado quando eu desci e vi aquela separação, um divisor assim, com a placa Only Lady. E durante a Copa, no dia a dia, assim, claro, pelo país, você via opressões ou não? Ou era tudo bem maquiado? Assim? Não, muito bem maquiado. Mas, por exemplo, eu acompanhei tudo que estava acontecendo. Vamos lá.
Teve um dia que eu desci, tomei o café. Primeiro dia, eu desci, tomei o café às 11h30 da manhã e fiquei ali embaixo. Aí a gente ia pro IBC, lá pro jornalismo. 2 jornalistas do UOL chegaram e eu falei assim, pô, então, vocês não tomaram café? Ela falou assim, pô, Casão, os caras aqui não servem café depois das 10. Nós descemos, eram 10h10, os caras não serviram a gente e nós fomos tomar um café ali em outro lugar. Eu falei pra ela assim, não, cara, eles foram machistas com vocês, porque eu desci 11h30 e tomei café. Eles não deram café pra vocês porque vocês são mulheres. Ali já começou, foi no primeiro dia. Nossa, cara, que absurdo, velho. Absurdo, assim. Depois eu comecei a acompanhar as coisas pela TV, pelo UOL, né? A torcida do Irã, né? Que estavam sendo oprimidas. A menina lá no Irã, que estava sendo condenada, os caras queriam enforcar porque ela tirou o lenço da cabeça e tal. Então eu comecei a acompanhar tudo isso direto. O garoto, acho que americano, que não conseguiu entrar no estádio com a bandeira do arco-íris. As seleções que iam jogar com a faixa de capitão das cores do arco-íris foram proibidas. Alemanha, né? Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, várias. E aí eu comecei a acompanhar isso e comecei a escrever muito sobre isso, entendeu? Eu fui para a Copa para fazer tudo, porque eu já fui para a Copa contra a Copa. Eu fui um dos críticos da Copa. Sem dúvida. Porque era um país opressor, né? A Copa, o futebol não é inclusão. Como que você vai fazer uma Copa do Mundo num país que é opressor? Não tem inclusão nenhuma lá. Não tem nada de inclusão. Saca? Qual o legado que ficou lá? Então, como vai ser a próxima lá, depois dessa, lá na Arábia Saudita?